E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast ChatGPT, o Papo Real. Aqui quem fala é Lucas Fernandes, host do podcast, e hoje a gente vai mergulhar em um tema que tem o poder de revolucionar a forma como a gente vê a saúde e o cuidado médico. Estamos falando da inteligência artificial aplicada à medicina. E se você ainda acha que isso é coisa de filme de ficção, prepare-se para se surpreender. Hoje eu vou te mostrar casos reais, estudos e discussões que vão te fazer repensar tudo o que você sabe sobre medicina. Então, se você quer descobrir como a IA já está transformando a saúde e quais são os desafios e oportunidades dessa revolução, fica comigo até o final. Vamos nessa. Antes de mais nada, eu quero compartilhar com você algumas histórias que mostram o poder transformador da inteligência artificial na medicina. São casos que parecem ter saído de um livro de ficção científica, mas que aconteceram de verdade e mostram o potencial e a realidade da IA em diagnósticos e tratamentos. Bom, eu vou te falar agora dos 3 casos que mais chamaram a atenção da mídia ao redor do mundo. O primeiro deles foi um em que o GPT-4 foi capaz de diagnosticar uma doença extremamente rara em um bebê, ainda no útero da mãe. Trata-se de uma doença que atinge apenas 1 em cada 100 mil bebês no mundo todo e se chama de hiperplasia adrenal congênita. E esse diagnóstico geralmente demora anos de estudo e demanda muita experiência médica, mas o ChatGPT conseguiu fazer apenas em questão de segundos. Como foi que foi feito isso? Com base em imagem de ultrassonografia e exames laboratoriais, o algoritmo descobriu que o bebê tem essa doença, que é a hiperplasia adrenal congênita, e ela afeta o crescimento normal das crianças. E não foi um teste qualquer. O coordenador desse estudo foi o Dr. Isaac Cohen, que é um médico de Harvard, que também é um cientista da computação. O segundo caso médico, por sua vez, que chamou ainda mais a atenção da mídia e aconteceu mais recentemente, essa semana para ser mais específico, aconteceu nos Estados Unidos, em que a mãe descobriu a síndrome rara do filho dela, o Alex, depois de consultar 17 médicos ao longo de 3 anos. Mas só conseguiu chegar ao diagnóstico real depois de consultar o ChatGPT. Bom, como que aconteceu esse caso? O Alex ele começou a sentir dor aos 4 anos de idade. De acordo com os pais dele, ele começou também a ter comportamentos atípicos, como por exemplo, surtos de raiva, mastigar objetos e outras coisas. Com o tempo ele também foi desenvolvendo dificuldades para respirar e teve outros sintomas, como por exemplo desequilíbrio ao andar, enxaquecas e exaustão. Nessas visitas aos médicos, que incluía especialistas como dentistas, ortodontistas, fisioterapeutas, neurologistas e diversos outros, ele costumava receber um diagnóstico que explicava apenas um sintoma, e não um conjunto, ou apenas alguns sintomas, mas não todos esses sintomas. Foi aí que a mãe dele, a Courtney, resolveu então, nesse desespero todo, sem conseguir encontrar um diagnóstico correto, consultar o ChatGPT na esperança de encontrar alguma resposta para a doença do filho. Bom, segundo a Courtney, a mãe do Alex, ela colocou linha por linha todos os resultados dos exames que o Alex já tinha feito ao longo desses 3 anos, além dos sintomas que ele apresentava. Ela disse que o ChatGPT respondeu o nome de uma condição rara para todos esses sintomas que ela falou, que era a síndrome da medula ancorada. Já com essa informação, a Courtney marcou uma consulta com o neurocirurgião da área, que confirmou o diagnóstico feito pelo ChatGPT. O terceiro caso, que já está mais ligado à medicina veterinária, aconteceu no Reino Unido, em que um homem utilizou o GPT-4 para conseguir salvar a vida de sua cachorra. Ele conta que recorreu ao ChatGPT depois que a cadela dele, a Cessie, começou a apresentar uma piora no estado de saúde. Nessa altura, ela já estava seguindo o tratamento prescrito pelo veterinário, que tinha diagnosticado ela com uma doença transmitida por carrapatos. Já nessa segunda consulta, o exame de sangue revelou uma anemia ainda pior, ainda mais grave do que da primeira vez. Depois disso, ele ainda realizou uma série de exames, mas mesmo assim não soube identificar qual que era a doença. Foi aí que ele sugeriu ao Cooper, que é o dono da cachorra, para esperar e ver o que acontecia. Mas, segundo o Cooper, essa não era uma resposta aceitável, e foi aí que ele procurou uma segunda opinião em outra clínica. E aí foi no meio disso tudo que o Cooper resolveu recorrer ao ChatGPT, onde ele colocou todos os resultados dos exames feitos pela Cessie e também os sintomas que ela estava apresentando, além de colocar o diagnóstico dado pelo veterinário anterior e o tratamento que ela já estava seguindo. Foi aí então que o ChatGPT conseguiu finalmente chegar ao diagnóstico correto para a Cessie, que era de anemia hemolítica imunomediada, que foi confirmada na consulta com o segundo veterinário. Com isso, hoje ela conseguiu chegar ao tratamento correto e realmente está conseguindo se recuperar dessa doença. Depois desses casos impressionantes que eu falei para você aqui agora, você deve estar pensando,
Ok, o ChatGPT é bom em diagnósticos, mas e a interação humana? A empatia? Será que uma máquina pode realmente entender e responder às preocupações dos pacientes de forma humana? E é aqui que entra um estudo fascinante que eu quero compartilhar com você. A Universidade da Califórnia, em San Diego, realizou uma pesquisa para comparar as respostas do ChatGPT com as de médicos reais, focando na qualidade e empatia das respostas. Os resultados vão te surpreender. O estudo envolveu análise de respostas escritas de médicos e do ChatGPT a questões de saúde no mundo real. E aqui vão os números para vocês. Um painel de profissionais de saúde licenciados preferiu as respostas do ChatGPT 79% das vezes. E não foi só isso, eles também avaliaram as respostas do ChatGPT como de maior qualidade e mais empáticas. Além disso, quando se trata de qualidade, as respostas de boa ou muito boa qualidade foram 3,6 vezes mais altas para o ChatGPT do que para os médicos. A gente está falando de quase 80% para o ChatGPT contra 20% para os médicos. E em termos de empatia, as respostas empáticas ou muito empáticas foram 9,8 vezes mais altas para o ChatGPT. Além disso, a Jessica Kelly, que é a enfermeira e coautora do estudo, mencionou que o ChatGPT frequentemente abordava mais aspectos das perguntas dos pacientes do que as respostas dos médicos. Mas é importante salientar que o estudo não sugere substituir médicos por inteligência artificial, mas sim utilizar a IA como uma ferramenta para complementar e melhorar a qualidade e a empatia nas respostas aos pacientes feitas pelos médicos. E só para não deixar qualquer dúvida em relação à veracidade desse estudo, ele foi publicado na JAMA Internal Medicine, que é uma revista médica mensal revisada por pares e publicada pelo American Medical Association. Bom, passando agora para um estudo que chamou muita atenção no cenário médico internacional. É o que foi publicado no renomado Annals of Emergency Medicine Journal, um estudo piloto conduzido na Holanda, mais especificamente no hospital Hertogenbosch. Ele explorou a capacidade do ChatGPT em diagnosticar pacientes em situações de emergência. Como que foi essa metodologia da pesquisa? A equipe inseriu anotações de médicos e informações anonimizadas, ou seja, tornadas anônimas para proteger a privacidade dos pacientes, de 30 pacientes, como exames, sintomas e resultados laboratoriais, em duas versões do ChatGPT, a 3.5 e a 4.0. Os principais resultados dessa pesquisa foram os seguintes. Houve uma sobreposição de diagnósticos, ou seja, foi observada uma coincidência de cerca de 60% entre os diagnósticos sugeridos pelos médicos de emergência e pelo ChatGPT. E o outro foi a precisão dos diagnósticos. Os médicos acertaram o diagnóstico em suas 5 principais sugestões, 87% das vezes. Em comparação, o ChatGPT na versão 3.5 acertou 97% das vezes, enquanto que a versão 4.0 tem uma precisão de 87%. Mas é crucial entender que essa ferramenta de inteligência artificial ainda não é um dispositivo médico. Eles fizeram questão de deixar bem claro isso no estudo e na pesquisa. O estudo serviu como uma prova de conceito e não foi usado para impactar os pacientes diretamente. Eles não, de fato, usaram o ChatGPT ou a inteligência artificial dentro da sua metodologia de trabalho. Eles apenas fizeram uma prova de conceito, uma prova de comparação. O Steve Curtins, do Departamento de Química Clínica e Hematologia do hospital, ele ressaltou que, pelo menos na Europa, a legislação é muito rigorosa. Então, essas ferramentas ainda não são dispositivos médicos e, se elas forem usadas para afetar o atendimento ao paciente, eles estariam operando fora de sua designação, ou seja, estariam indo contra as normas vigentes na Europa. Além disso, a privacidade dos dados dos pacientes é uma grande preocupação quando se usa a IA generativa na saúde, como o ChatGPT, por exemplo. Então, especialistas estão pedindo aos formuladores de políticas que tentem reduzir quaisquer riscos potenciais por meio da regulamentação. O estudo também sugere que há potencial para economizar muito tempo e reduzir os tempos de espera nos departamentos de emergência. O Yuri Yordanov, do departamento de emergência do hospital Saint-Antoine, em Paris,
mencionou que os médicos estão longe de usar o ChatGPT clinicamente, mas que é essencial estudar a tecnologia para ver como ela pode ajudar os médicos e pacientes. Bom, depois de trazer todos esses casos e esses estudos que são realmente impressionantes sobre o uso do ChatGPT e também de outras inteligências artificiais dentro da medicina, eu acho que é importante também trazer algumas reflexões sobre o panorama geral e o que isso significa em termos de futuro da saúde. Fica óbvio que o resultado obtido com o uso da inteligência artificial é realmente fantástico e é impressionante, e os impactos disso podem ser gigantescos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, cerca de 2,6 milhões de pessoas morrem por conta de erros médicos oriundos de diagnósticos equivocados. Então, imagina quantas vidas poderiam ser salvas por um algoritmo avançado. O algoritmo é simplesmente capaz de ler todos os estudos, exames, pesquisas e artigos relacionados ao tema e compilar isso em dados. E a partir daí ele cria a hipótese mais provável para aquela condição a que ele foi exposto. Então pensa na cena. O médico da rede pública precisa dar, 100, 200 laudos por dia, em muitos casos. E a fila de exames só cresce a cada dia. Então imagina esse mesmo médico usando inteligência artificial. Ele poderia fazer 10 vezes mais laudos por dia e com muito mais assertividade. E não estamos falando apenas de diagnósticos genéricos. O Hospital Albert Einstein, por exemplo, em parceria com a startup Laura, desenvolveu uma ferramenta de IA que, em testes, conseguiu identificar casos de septicemia, que é uma infecção generalizada grave, em pacientes, horas antes do que os métodos tradicionais. Então, isso significa um tempo precioso ganho para iniciar o tratamento e salvar as vidas dos pacientes. Além disso, de acordo com um estudo da Unicamp, em exames de detecção de câncer de pele, a partir da análise de pintas na pele, softwares de inteligência artificial conseguiram diagnosticar a doença com precisão de 86%, superando muitos especialistas na área. Isso não é um demérito aos médicos, quem opera a inteligência artificial é um médico. Então, assim como no passado tínhamos apenas os bisturis para os médicos, agora tem o Da Vinci, que é um robô super poderoso que faz cirurgias muito delicadas. Então, e operados também por médicos ultra qualificados. Isso é um exemplo de usar a tecnologia a nosso favor e é fantástico. Então, é importante também notar que os pacientes já estão usando o ChatGPT para pesquisar informações de saúde e até se autodiagnosticar. E isso pode acabar criando tensões entre o paciente e o médico, pois o ChatGPT pode fornecer informações incorretas. Os médicos precisam estar atentos a isso e realmente educar seus pacientes sobre os riscos associados ao uso de ferramentas de inteligência artificial para diagnósticos. Então essa é uma ressalva muito importante a ser feita. E acho que é uma coisa que já acontece desde os tempos de criação do Google, que já é muito comum os pacientes pesquisarem, e isso vai ficar cada vez mais comum agora com o ChatGPT. Então, o que é importante de ser notado é que a medicina sempre foi uma área que busca realmente inovações constantes para melhorar a vida das pessoas. E nesses últimos anos, a inteligência artificial tem se mostrando uma aliada poderosa nesse sentido. Talvez alguns médicos possam se sentir desconfortáveis ou até ameaçados com a ascensão de ferramentas de IA, como o ChatGPT. Especialmente quando os pacientes começam a usar essas ferramentas para obter respostas sobre sua saúde. Mas essas ferramentas de IA realmente vieram para ficar. E os médicos que se atualizam e aprendem a usar essas ferramentas provavelmente vão se manter muito à frente na curva da inovação da tecnologia e vão melhorar suas práticas, assim como aconteceu diversas outras vezes com o lançamento de outras tecnologias no passado. É extremamente importante também trazer as próprias limitações do ChatGPT. Ele é descrito pelo Matt Hollingsworth, que é o CEO da Carter Healthcare, como um autocomplete extremamente sofisticado, ou seja, em essência é um modelo de linguagem preditivo. Ele imita padrões de linguagem com base no que ele já viu. No caso do ChatGPT, ele já viu quase todas as informações escritas que existem na internet até 2021. Mas os médicos precisam ter cuidado, porque o ChatGPT tende também a inventar informações, como, por exemplo, fornecer links para artigos que não são reais, que não existem, a chamada alucinação do ChatGPT. Isso inclui até mesmo falar coisas que não existem ou inventar informações completamente falsas, porque ele simplesmente não consegue distinguir o que é verdade do que é mentira. E assim, a gente chega ao fim de mais um episódio do ChatGPT, o Papo Real.
Hoje, a gente explorou o vasto e promissor universo da inteligência artificial na medicina. A gente viu casos reais, estudos e as potencialidades que essa tecnologia traz para o campo de saúde. Mas, como em qualquer avanço, é essencial que a gente caminhe com cautela, com ética e sempre com bem-estar humano em mente. A IA não vem para substituir, mas para complementar e potencializar o trabalho dos profissionais de saúde. E, enquanto sociedade, a gente tem a responsabilidade de garantir que essa tecnologia seja usada da maneira correta, sempre visando o benefício de todos. Eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui, espero que tenham aprendido e refletido tanto quanto eu. E lembre-se, a medicina e a tecnologia estão sempre em constante evolução, e nós temos o privilégio de testemunhar e fazer parte dessa jornada incrível. Até o próximo episódio e fiquem bem.